Olá, eu sou a Juliana Saravalli, eu trabalho como atriz e produtora cultural nos coletivos Cia Histriônica de Teatro e Caju Cultura, ambos aqui de Campinas. Esse vídeo faz parte do projeto da Atuação à Gestão, experienciando ser artista de maneira integral. É um projeto que ele foi contemplado pelo PROAC 39 de 2021 para a criação de uma videoaula voltada para jovens e adultos com alguma experiência prévia e que tenham interesse em teatro, produção cultural, como estudantes, artistas, produtores iniciantes. O objetivo dessa videoaula é compartilhar com vocês algumas ferramentas e metodologias que eu fui criando ao longo da minha trajetória, junto com os coletivos que eu trabalho e os projetos em que estive, ferramentas de gestão e de produção cultural, a fim de poder facilitar a produção de vocês. Então, na descrição aqui desse vídeo, vocês vão encontrar um link do Google Drive, e nesse link vai estar disponível vários modelos de cronograma, de orçamento, de checklists diários, para vocês poderem usufruir e reaplicar nos coletivos, nos projetos culturais que vocês estejam participando. Quero começar então esse vídeo trazendo um pouco para vocês a minha trajetória. Eu me formei em artes cênicas na Unicamp e na época a minha turma resolveu criar um grupo de teatro que hoje se chama Cia Histriônica de Teatro, em que eu faço parte até hoje. A gente sempre teve interesse de sair da graduação e poder continuar com o nosso trabalho, poder circular com as nossas peças e poder criar novos materiais artísticos. E a gente sempre entendeu esse fazer artístico de uma forma ampla, não só o momento da cena, mas todo o momento por trás da cena, inclusive a parte da produção. E a nossa forma de trabalhar sempre foi muito autoral. Então sempre fomos nós mesmos que fizemos a nossa produção, que colocava a mão na massa para fazer acontecer, de fato, o trabalho do começo ao fim. Então quando a gente começou a fazer essa produção, imediatamente eu me encantei por essa parte do fazer artístico e comecei a trabalhar mais ativamente na nossa gestão. Eu sempre achei muito potente você entender todas as partezinhas que são necessárias para colocar uma peça de pé. E eu acho que isso é um diferencial muito bacana para os artistas, né? Saber como colocar de pé o seu trabalho, e não só como colocar de pé, mas como fazer ele caminhar depois, né? Eu acredito que poder se apropriar de todos esses processos é uma forma muito bonita de autonomia, de estar presente como um todo nesse fazer. Então, voltando um pouquinho para a trajetória, ao longo dos anos que eu fui trabalhando, eu conheci algumas produtoras muito importantes e a gente criou a Caju Cultura, que é um coletivo de mulheres trabalhadoras da cultura aqui de Campinas, e hoje a gente se entende como um coletivo feminista de mulheres trabalhadoras da cultura. Esse termo feminista, na descrição do nosso coletivo, tem a ver com o formato e os acordos que a gente gosta de firmar com os parceiros com quem a gente trabalha. E a gente acredita que esses formatos, esses acordos, eles não devem ser hierárquicos, patriarcais, como o formato que a gente está acostumado a trabalhar. A gente gosta muito de entender as relações a partir de uma visão horizontal e de acolhimento mesmo, né, das individualidades, de cada faceta dos indivíduos. Quero então aqui começar introduzindo com vocês alguns conceitos e alguns termos de uma gestão cultural, de uma produção de um espetáculo, por exemplo. Acho importante dizer que eu sempre falo a partir de uma visão das artes cênicas, em especial o teatro, porque é de onde eu venho, é onde eu costumo trabalhar mais, mas eu acho que todos esses termos, esses conceitos, vocês conseguem replicar nas áreas em que vocês trabalham. E eu acho importante trazer esses conceitos e a gente alinhar esses entendimentos, até para quando chegar os modelos de planilhas que eu vou trazer aqui nesse vídeo, vocês entenderem e conseguirem replicar nos coletivos de vocês. Quero determinar aqui então um projeto fictício de criação de um espetáculo teatral, então uma nova peça que vai ser criada por um grupo de artistas. Eu sempre começo entendendo a produção como pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção, ela vai envolver todas as demandas e todos os trabalhos que são necessários acontecerem antes das apresentações, por exemplo, né? Pensando nesse modelo fictício. Então, é tudo que vem antes. A produção eu coloco como um momento de acontecimento, então no caso de uma nova obra, um momento de estreia, as apresentações que vão acontecer. E a pós-produção é uma etapa muito importante que às vezes a gente não dá o devido valor,
mas ela precisa acontecer com cuidado, que é o momento, geralmente, de finalização de pagamento, quando a gente está pensando em editais públicos ou privados, de envio de relatórios, a devolução de materiais que foram utilizados, pensar a armazenagem desses materiais, a junção de registros audiovisuais que aconteceram, da clipagem desse material. Então, vamos começar a falar da coordenação de produção. Eu entendo que a coordenação de produção é a pessoa responsável por entender todas as demandas que esse projeto envolve e tá de olho em tudo o que está acontecendo. Não é necessariamente a pessoa que vai fazer todas as funções que são necessárias, mas é a pessoa que tem a visão ampla. Então tá ciente de cronograma, de orçamento, como é que tá, dos ensaios, da direção, como é que tá caminhando. E é uma pessoa que está muito presente em todos os momentos da produção, então da pré a pós. Junto com essa pessoa, a gente pode ter as assistentes de produção ou a produção executiva, que são as pessoas que vão estar executando os trabalhos. Então, em contato com os locais de apresentação, com a equipe artística, fechando os horários, conversando com a equipe de comunicação e todas as possíveis demandas que possa haver na criação desse espetáculo. Dentro da produção, eu também entendo que existe uma pessoa da produção administrativa, que é a pessoa que vai estar em contato com contadores e tesoureiros, por exemplo, desse grupo, né, se for o caso. É a pessoa que vai estar olhando o orçamento, que vai estar ciente dos remanejamentos que são necessários fazer, porque sempre são necessários, de liberar pagamento, realizar os pagamentos, de olho no caixa desse grupo, como é que tá. Então é a pessoa do dinheiro, é a pessoa do contrato, que vai estar de olho como é que eles estão sendo executados, se já foram finalizados, coisas do tipo. E sempre que possível, eu também gosto de incluir nos projetos uma produção artística, que é a pessoa que vai estar mais diretamente ligada com a equipe artística desse projeto. Então vai estar ciente de como está caminhando os figurinos, os cenários, a direção, o texto dramatúrgico, os projetos de iluminação, como é que eles estão sendo criados, e repassando isso para a equipe de produção, direção, fazendo essa ponte. Essas funções que eu disse, elas não precisam ser executadas por pessoas diferentes, elas podem ser executadas pela mesma pessoa. Tudo isso que eu estou trazendo são demandas que eu entendo que precisa acontecer nesses projetos, tá bom? E aí, passando rapidamente pela parte artística desse projeto. Então, você vai ter os atores, você vai ter os diretores, que podem ser diretores de cena, diretores musicais, diretores de arte. Então, são as pessoas que estão encabeçando esse projeto, né, pensando a estética dele, o que os artistas querem trazer. Então, a parte criativa mesmo desse projeto. E aí vem junto com ele cenógrafos, as pessoas que estão pensando a cenografia do espetáculo, as figurinistas e as costureiras, quem está desenhando o que os atores vão vestir, os técnicos e os iluminadores, os sonoplastas, então as pessoas que estão pensando esse desenho de luz, desenho de som e executando isso durante as apresentações, e a pessoa que vai escrever esse texto, os dramaturgos. E para finalizar, eu entendo que tem junto desse projeto a equipe de comunicação. Então são as pessoas que vão pensar a divulgação desse espetáculo, como que a gente vai fazer com que o público saiba e vá assistir, não só saiba o que está acontecendo, mas que de fato vá assistir. Então são os designers gráficos que vão fazer os flyers de divulgação, os cartazes, os programas, então o material visual desse projeto, os coordenadores que vão estar pensando como e onde divulgar. Hoje a gente tem muito forte a divulgação digital, né? Então nas redes sociais, então as pessoas que estão ativas ali, fazendo as publicações, respondendo comentários, tirando dúvidas. A gente tem os assessores de imprensa, que geralmente são jornalistas, que eles vão fazer a divulgação para as outras mídias que não as redes sociais, né? Então jornais, televisão, revistas. Eles escrevem um release, que é um texto de divulgação desse espetáculo, e divulgam nessas mídias. E o assessor de imprensa é a pessoa responsável por depois juntar todo esse material, que a gente chama de clipagem, e passar para esse coletivo onde esse espetáculo chegou, quais mídias que esse espetáculo foi divulgado. E para finalizar, a gente tem o registro audiovisual, que é a pessoa que vai registrar essa peça. Então ela vai ser fotografada, ela vai ser filmada, ela vai precisar de uma edição, então são as pessoas que vão fazer esse trabalho. Uma parte que eu acho muito importante da produção de um espetáculo, de um projeto cultural, é a gente ter uma boa comunicação interna entre todo mundo da equipe. Isso agiliza muito
o trabalho de toda a equipe, a execução de todas as demandas, de todas as tarefas e ajuda a evitar possíveis atrasos e problemas no que precisa ser feito. Além disso, eu acho que ter uma boa comunicação potencializa e torna o projeto e as pessoas mais eficientes, fazendo com que o trabalho flua de forma muito mais fácil. Então, vou compartilhar aqui um pouco das ferramentas que eu já usei para essa comunicação interna, né? Por muito tempo, eu usei o próprio Google Drive, não só para armazenamento, mas para esse compartilhamento de ferramentas, de tabelas, de demandas. Acho ele uma ótima ferramenta, fácil de usar, fácil de entender, mas eu também já utilizei e gostei bastante de um site que você pode usar como aplicativo também, que é o Asana. E eu recomendo bastante ele, tá? Ele é ótimo, eu acho que ele auxilia bastante os produtores, os gestores, a equipe artística a entender as demandas, a visualizar. Ele é fácil de você ter uma visualização do que precisa acontecer, de funções que estão atreladas a outras, por exemplo. Então, eu recomendo muito que vocês acessem o Asana, façam lá uma inscrição, tentem navegar por ele. Eu acho que ele é bem intuitivo, assim, você consegue separar por listas, calendários, coisas do tipo, a partir da visualização que o seu projeto pede, a partir do que as demandas que o seu projeto pede, né? E da visualização que é melhor para você, por exemplo. Uma outra ferramenta de compartilhamento assim de demandas que eu já trabalhei foi o Trello, que eu gostei bastante também, então recomendo quem conseguir acessar e quiser navegar por ele. Eu acho que tanto o Trello quanto o Asana são ferramentas interessantes da gente utilizar, principalmente em projetos que a gente tem uma equipe trabalhando de forma remota, né? Depois da pandemia isso foi muito comum, tem sido cada vez mais comum, e eu acho que facilita bastante a gente não se perder e a todo mundo ter visualizado todas as demandas, tudo que precisa acontecer. Então experimentem. Eles são uma ótima carta na manga e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site para vocês acessarem também, se inscreverem e navegar por eles, experimentarem, tá bom? Para finalizar essa videoaula, uma parte muito legal desse projeto que eu quero compartilhar com vocês são as planilhas, os modelos que eu tenho, que eu fui criando ao longo da minha trajetória, junto com os coletivos que eu trabalhei, como eu disse anteriormente, e que eu acho que são modelos muito legais de serem reaproveitados. Vocês fiquem à vontade para alterar conforme a lógica de vocês, conforme o grupo de vocês trabalham. Baixem esses arquivos e brinquem à vontade, tá bom? Vou falar aqui agora um por um pouquinho sobre eles. O primeiro modelo é um modelo de contrato. Eu acho muito importante, antes da gente começar a executar qualquer trabalho, com qualquer prestador de serviço, com qualquer, mesmo a gente do próprio grupo, a gente ter um contrato, nem que seja esse modelo mais simples, que é um modelo de termo de compromisso. Nesse modelo vocês vão encontrar então algumas informações que eu acho importante que tenha, como os dados da pessoa, os dados do projeto que está acontecendo, detalhamento de datas do trabalho que a pessoa vai executar, então não só do projeto, né, as datas do projeto, mas as datas em que ela vai estar trabalhando, o que ela vai ter que te entregar e quando, os valores que ela vai receber para esse trabalho e coisas do tipo. Então, novamente, façam o download desse modelo e alterem conforme a necessidade de vocês. O segundo modelo que eu trago aqui é um modelo de acompanhamento do cronograma de um projeto. Nele, eu deixei separado por pré-produção, o durante e a pós-produção e pelos meses. Então, vocês vão visualizar e aí vocês podem preencher as atividades do projeto de vocês nessas linhas e inserir um X no mês previsto que tá para acontecer cada coisa. Eu acho essa planilha ótima, não à toa, tô compartilhando com vocês. Eu acho que ela tem uma fácil visualização para você acompanhar o andamento do projeto mesmo. E eu acho também um bom modelo para você enviar inscrições de projetos culturais, tá? Eu costumo utilizar ela mesmo. A terceira planilha que eu trago aqui, que eu adoro, é a planilha de orçamento. E nela vocês vão encontrar 3 abas. Então, são essas abas que estão aí embaixo. Eu acho ela muito interessante e eu acho que o orçamento é um lugar que a gente tem que ter muita atenção na execução dos nossos projetos. Principalmente se forem projetos financiados com dinheiro público. É algo que a gente tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado. Então, nessa primeira aba, a gente tem o orçamento e o acompanhamento desse orçamento. Então, vocês podem preencher aqui nessas linhas, de acordo com a realidade de vocês, colocar aqui os valores. Essa planilha já tem todas as somas
preenchidas, então é só vocês irem colocando mesmo. E aqui nessa outra planilha, eu gosto de destacar o valor de cada linha real. Como eu disse, é muito comum a gente ter que ir adaptando os nossos orçamentos, os valores, isso é comum, e aí eu acho que é bom a gente ter sempre isso muito registrado, muito claro, para a gente não se perder. E aqui depois a gente consegue ir visualizando o que já foi pago e o que ainda falta pagar. Na segunda aba, a gente tem um modelo de fluxo de caixa que eu gosto de ir discriminando o que já saiu da conta, por exemplo. Então, eu anoto quem recebeu, se teve emissão de nota, o link da nota, os dados da nota fiscal, referente a qual rubrica que a gente está falando, né, que foi pago. Para mim funciona bastante ter esse controle desse fluxo e na hora de prestar contas isso facilita bastante também. E a terceira aba é o programa de pagamentos. Então é comum a gente às vezes dividir os cachês, né, não pagar tudo de uma vez. Então eu gosto de preencher aqui os dados dos profissionais, os acordos, os dados bancários e os valores que eles vão receber em cada mês que eles vão receber, até para quando eu faço a produção administrativa eu ter bastante esse controle e não acabar atrasando o pagamento de ninguém. A quarta planilha é uma planilha de comunicação. Eu pessoalmente não costumo fazer muita comunicação, então acho que comunicadores que vão ver esse vídeo ou que trabalham com isso vão ter modelos talvez muito mais fáceis na manga, mas eu quero compartilhar isso com vocês porque quando eu faço dentro dos coletivos que eu trabalho, costuma funcionar. Então aqui nessa planilha, ela é uma agenda, né? Eu vou preenchendo as datas e vou preenchendo cada conteúdo que tem que sair, quando e em qual rede social, tá bom? Fiquem à vontade novamente para utilizar conforme as demandas de vocês. A quinta planilha eu adoro e eu acho ela muito importante, principalmente se a gente vai viajar para apresentações na mesma cidade. Eu acho que ela funciona super também, mas para apresentações fora da nossa cidade eu acho que ela é uma mão na roda, assim, facilita bastante. É um modelo de checklist, né? A gente no coletivo chama checklist. Ela tem várias abas também, com informações diferentes, então eu recomendo de repente vocês imprimirem isso e levar à mão, que eu acho mais fácil. Então aqui a gente tem as informações dos locais de apresentações, os horários, os responsáveis, a gente tem essa aba depois com as demandas de cada dia ou coisas que podem ser necessárias, que estão em aberto. Depois a gente tem uma só para transporte, todos os responsáveis, os horários, e outra de hospedagem, que também é muito importante a gente saber e ter a mão fácil, e uma com foco na logística do dia. Então, o que precisa acontecer em cada ordem. E, por fim, uma de controle de possíveis gastos, né? Quando a gente viaja assim, a gente acaba tendo bastante gasto. Mas aí eu gosto de anotar tanto o que saiu do próprio cartão, mas o que vai precisar ser reembolso. Depois eu acho que é importante a gente não se perder. Por fim, essa última planilha é um modelo de dados importantes. Geralmente quem trabalha com grupo, assim, precisa ter essas informações muito fáceis e à mão e rapidamente para inscrição em editais, em festivais, em projetos, coisas do tipo. E às vezes as informações se perdem fácil, né? Dependendo de como é a organização de cada grupo. Então eu acho que esse modelo facilita bastante. Você pode colocar nome artístico, RG, número de documento, passaporte, conta bancária, telefone, endereço e o que mais se aplicar para cada um de vocês, né? No nosso coletivo a gente coloca se é cooperativado, se não é, qual o número, coisas do tipo. Bem, é isso. Eu agradeço muito cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o fim. Espero que vocês façam um bom proveito desse vídeo, das planilhas e dos termos, do entendimento de uma produção que eu trouxe aqui para vocês. E me coloco à disposição nos comentários aqui desse vídeo para tirar possíveis dúvidas que a gente vai alinhando, tá bom? Agradeço muito a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, agradeço o PROAC pelo incentivo para a criação desse vídeo e espero que a gente possa se cruzar em breve nos projetos culturais. Até mais!